Bom dia, senhores. Estou aqui mais uma vez para poder explanar meu último vídeo, que eu falei sobre Bereshit, a criação do universo, as crônicas do céu e da terra, que, ao meu ver, é o livro mais difícil de ser compreendido. Por isso que a Torá é um livro eterno. A Torá Temimá, a Torá é completa. Ou seja, senhores, reforçando o argumento de que a Torá é atemporal, de que a Torá foi criada antes da própria criação do tempo e do universo, e com ela a sabedoria. Eu vou fazer uma leitura muito importante aqui, que está escrito no livro de Mishle Shlomo, Provérbios do Rei Salomão. Ela se encontra no capítulo 8, versículos de 21 a 31, que vou convidar os senhores para me acompanhar. Meu conteúdo será herança para os que me amam, e eu formarei seus tesouros. Estabeleceu-me o Eterno como início de seu caminho, a mais antiga de todas as suas obras. Um trono me foi concedido, ainda no passado distante, antes da criação da terra. Fui criada quando ainda não existiam nem abismos, nem mananciais de água, antes do surgimento das montanhas e a elevação das colinas, quando ainda não haviam sido criados por ele a terra e seus contornos, nem sequer a poeira que a cobriria. Quando estabeleceu os céus, eu já ali estava, bem como quando desenhou um círculo sobre a face do abismo, quando formou os céus nas alturas, quando concedeu poder aos mananciais do abismo, quando delimitou as fronteiras do oceano para que a água não transgredisse suas ordens, quando criou as fundações da terra. Eu estava como arquiteto a seu lado, e era sempre seu deleite, regozijando-me sempre perante ele, em recreação por sua terra já habitável, e comprazendo-me com os filhos dos homens. Então, senhores, como Bereshit trata das crônicas do céu e da terra, agora Shlomo HaMelech, através desse capítulo, desse versículo, trata das crônicas da criação da própria Torá e da sabedoria, criada por Hashem. Ou seja, elas foram criadas antes do universo. É interessante notar que os filósofos gregos, especialmente Platão, chega bem perto disso. Porque Platão concebe que as ideias primeiro foram criadas, depois o mundo material, como reflexo das ideias. Ou seja, ideias de quem? Ideias de uma mente divina. Mas Platão é deficiente em notar isso, até porque Platão não teve acesso à própria Torá. Platão concebe, Platão e todos os gregos, uma matéria incriada, a que Deus apenas deu forma, foi o artífice e o arquiteto. Para a explanação de hoje, senhores, eu estou usando uma obra de Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental. E eu achei interessante trazer uma reflexão que se encontra aqui na página 70, segundo parágrafo, quando diz: quando fala da criação, Platão concebe uma matéria primitiva, a que Deus dá forma. E o mesmo se aplica a Aristóteles. O Deus deles é um artífice ou arquiteto, e não um criador. A substância é tida como coisa eterna e incriada. Apenas a forma se deve à vontade de Deus. Não é o que diz a Torá. Segundo a Torá, Deus criou primeiro a própria Torá, depois a própria sabedoria, e depois o próprio universo, através da matéria incriada. Ou seja, as ideias da mente divina existiam antes do tempo. E é complicado falarmos antes do tempo, porque a nossa mente já está considerada pensar tempo e espaço. Mas tempo e espaço, senhores, são concepções nossas, são concepções da razão humana. Porque se pensarmos no tempo cosmológico, ele é muito diferente do nosso tempo. O tempo cosmológico é medido por milhares de anos-luz, onde tempo e espaço muitas vezes se confundem, uma vez que espaço é a medida do tempo. O nosso tempo é baseado nos ciclos da natureza, no devir das coisas, no modificar da própria natureza. Ou seja, o nosso tempo é medido pela natureza tangível, a qual a nossa razão pode alcançar. E, na verdade, a nossa razão alcançou níveis muito mais altos, com a própria concepção do tempo teológico. Então, chegamos a essa conclusão, de que as ideias, a sabedoria e a própria Torá foram criadas antes da expansão do universo e antes da criação do próprio tempo.
Na página 71, continuando nossa leitura, Bertrand Russell, expondo Santo Agostinho, diz: o presente do passado é a memória, o presente do presente, a visão, o presente do futuro, a expectativa. Ou seja, falando sobre nossa própria razão, sobre a maneira que nosso intelecto vê e concebe as coisas. É interessante notar também a página 75, o primeiro parágrafo, que diz... Não, desculpa, senhores. É interessante notar na página 76, que diz: não cabe tentar entender o tempo e o espaço antes da criação do mundo. Não havia tempo antes dela, e não há espaço onde o mundo não existe. Ou seja, senhores, antes do tempo e espaço só existia Torá, só existia sabedoria divina, existiam as ideias como concebe Platão, e existiam as formas como concebe Aristóteles. Mas o tempo e o espaço começaram com a grande explosão do Big Bang, e a teoria do Big Bang não é contraditória à teoria da Torá. O universo sim começou com uma grande explosão. Daí os gases começaram a se aglomerar, os elementos formaram as galáxias, os planetas, e a própria formação da Terra se começou por condensação. E a Terra não era sólida, ela foi se solidificando, até que a água foi separada da água, a matéria seca da matéria úmida. Os oceanos foram formados. Primeiramente foram formados na mente divina, no mundo das ideias, no mundo das formas. Posteriormente se materializou no universo, sendo que o ser, senhores, o ser, a substância permanece a mesma. O que muda são os acidentes. O que muda são as formas de ser, e não o ser. Senhores, eu sei que é uma explanação complexa, filosófica, nós sempre estaremos voltando ao nosso assunto, e eu peço mais uma vez, assistam o vídeo, dê o like, compartilha, dá uma força para o nosso canal, e sempre eu estarei postando. Shalom, senhores, Yom Tov, e como hoje é sexta-feira, Shabbat Shalom a todos. Obrigado.